Normalmente não se ouve falar de Sara, a mãe de todas as famílias abençoadas sobre a terra. Sempre ouvimos falar que Eva, a mãe de toda a humanidade. Mas nós temos Sara, que é a mãe de todas as famílias abençoadas. E quem abençoou foi Deus. Como no passado Eva falhou e levou Adão ao erro, também Sara cometeu a mesma falha de uma outra maneira, levando Abraão a cometer o erro. E claro, logo que vieram as consequências. E às vezes as consequências não vêm do dia para a noite, mas nos dias que se seguem, nos anos que se seguem, se vê o erro que se cometeu. Há muita gente que comete erros no momento, parece que não é um erro. Mas tudo que nós cometemos de erro, lá na frente, reflete e nos mostra se foi erro ou se foi acerto. E no caso de Sara, ela colheu um fruto amargo. E também Abraão colheu também um fruto amargo por causa de dar ouvidos à sua mulher. Porque Abraão tinha promessa. Deus falou com Abraão, diretamente com Abraão. Ainda que Sara soubesse da promessa que através dela seriam abençoadas todas as famílias da terra, mas Abraão é que tinha ouvido a Deus, é que tinha tido uma experiência direta com Deus. Sara tinha tido, novidades, promessas de Deus através de Abraão. Por isso é que Sara, duvidou, porque após 10 anos na terra de Canaã, à espera de dar à luz uma criança conforme a promessa que Deus fez a Abraão, mas Deus não disse a Abraão quando é que essa criança ia nascer, mas Abraão sabia. E Abraão aguentou, esperou confiantemente. Mas após 10 anos, estando na terra de Canaã, Sara pensou, disse, não, já chegou a minha menstruação, porque naquele momento Sara já tinha 75 anos. Quando saiu de Harã, Sara tinha 65 anos. Saiu juntamente com Abraão e Abraão tinha 75. Mostra assim que naquele tempo as mulheres paravam de se menstruar muito mais tarde. Por isso é que Sara, 10 anos após de estar na terra de Canaã, veio a menstruação, então aquilo foi uma gota d'água, a última gota d'água, e fez com que ela decidisse entregar a sua escrava, a sua serva egípcia, para Abraão. Mas Abraão também teve culpa, porque Abraão sabia da promessa. Deus prometeu a Abraão diretamente. Mas como somos humanos e todos nós cometemos falhas, Sara também cometeu falhas. Como Eva cometeu uma falha que todos nós pagamos até os dias de hoje. Sara cometeu uma falha que hoje há problemas no Médio Oriente. Mas Abraão devia ter ponderado o que Sara disse. Mas, pelo contrário, porque hoje nós falamos de Sara, não de Abraão. Porque normalmente ninguém prega sobre Sara. O porquê pregar sobre Sara? Sara foi uma mulher extraordinária, principalmente, na sua beleza. Claro, era uma mulher que tinha caráter, extraordinariamente era uma mulher de caráter. Porque Deus não escolheu Abraão e Sara aleatoriamente. Claro que os observou. Eles viviam em Ur dos Caldeus. Mas antes de Deus tirar Sara e Abraão de Ur dos Caldeus, ele usou a Terá para levar toda a sua família
em caminho a Canaã. Quer dizer, a promessa de Deus para Abraão começou em Terá, usando Terá, pai de Abraão, dando-lhe uma ideia, fazendo ele sair de Ur dos Caldeus, levando-o para Canaã. Só que o pai dele parou em Harã. Então, em Harã, o pai dele também prosperou, todos eles prosperaram, e o pai dele ficou em Harã. Por quê? Porque em Harã, Deus falou com Abraão e mandou ele ir, não é, por uma terra que ele ia mostrar. Mas ia mostrar uma terra que o pai dele sabia e que ele sabia que o pai dele ia levá-lo. Todos iam, mas por algum motivo, quer dizer, Deus usou a Terá para tirar a Abraão e sua esposa de Ur dos Caldeus. Deus sabe porquê e o que faz. E prometeu a Abraão a terra, mais tarde mostrou que era a terra de Canaã. Mas usou a Terá primeiro. Terá ficou em Harã. Abraão, em Harã, já tinha prosperado, e todos eles prosperaram na terra de Harã. E Deus falou, chamou Abraão de Harã. E disse-lhe, vai por uma terra que eu te mostrarei, que é a terra de Canaã. Quer dizer, usou o pai Terá, agora veio diretamente para Abraão, não lhe disse, não é? Não lhe disse, mas mais tarde Deus diz assim, eu sou o Deus que te tirou, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou de Ur dos Caldeus. Mas quando Deus veio ter com Abraão, Abraão estava onde? Estava em Harã. Como é que Deus disse, fui eu que te tirei de Ur dos Caldeus? Usou o seu pai Terá para sair daquela terra, com certeza teve, não é? Um mau tempo, uma época, teve uma crise e todo mundo sabia que a terra de Canaã era a melhor terra que existia sobre a face da terra. Então todos tinham uma ideia de ir viver em Canaã, porque era a terra mais próspera sobre a face da terra. Por isso é que Deus prometeu essa terra para Abraão, a terra de Canaã, que hoje é a terra dos israelitas. Claro que é o povo hebreu, não é? Que se tornou o povo israelitas nos dias de hoje. Que, né, Israel é a terra de Canaã. Então, como a história hoje é sobre Sara, para começar essa história, aqui diz que Sara era uma mulher formosa, era uma mulher lindíssima. E naquele tempo as mulheres não usavam, principalmente ali em Canaã não, as mulheres de Canaã com certeza pintavam, não é? Mas essas mulheres que viviam em tendas, elas não pintavam, elas não precisavam de pintura. E Sara era uma mulher lindíssima, formosa, extraordinária. Então, por onde ela ia, Abraão dizia que era sua irmã. Era mentira? Não, mas também não era totalmente a verdade, era uma meia mentira. E por isso, Abraão e Sara passaram por várias aflições. Mas por causa dessa beleza de Sara, abriram-se, não é, as portas para Abraão, não é? Porque indo Abraão para o Egito por causa da crise financeira em Canaã, ele já estava em Canaã, foi para o Egito por causa da seca, da crise, e chegou em Canaã. Vendo, não é, os oficiais, não é, os príncipes do Egito, que Sara era extraordinariamente linda. Imagina o Egito, com certeza tinha muitas mulheres lindas. Para chegar Sara naquele lugar e chamar uma atenção, isso mostra o quê? Que Sara era extraordinariamente linda, formosa, de cara e de corpo. Porque isso se repetiu mais tarde com o rei dos filisteus. Também viram, não é, que Sara era extraordinariamente linda. E nesse tempo, Sara não era para nós nos dias de hoje, uma mulher assim tão nova. Porque ela saiu, quando saiu de Harã, ela já tinha 65 anos. Mas o problema é que naquele tempo, 65 anos, é comparável nos dias de hoje com 35 anos. Por isso é que só aos 75 anos
é que Sara veio a ter a sua menstruação. E ao ter a sua menstruação, não é? Toda aquela confiança e esperança em Deus caiu por terra. Já tinha passado 10 anos. Quer dizer, ela sabia que ela era estéril, já havia há mais, talvez, mais de 10, 15, nós não sabemos quando é que ela se casou com Abraão, mais de 10 anos, nunca engravidou, sabia que era estéril, tinha certeza que era estéril, mas através de Abraão veio uma promessa do próprio Deus. Então, quer dizer, se ela ouviu essa promessa do próprio Deus, ela se animou. Ela perseverou por 10 anos. Por quê? Porque ainda ela tinha sua menstruação. Mas quando para a sua menstruação aos 75 anos, com certeza entrou a dúvida. E ela se cansou de tanta espera. O que se passou na cabeça de Sara é o que se passa na cabeça de muita gente que está dentro da igreja e tem um sonho, tem planos há 10 anos e nada se realizou. Deus também nos prova com o tempo. Não em tudo, não é? Há coisas que nós precisamos imediatamente, Deus nos dá. Mas outras que não é necessário ser imediatamente, Deus pode nos pôr à prova. E colocou tanto Abraão e a Sara à prova. Por que Deus demora tanto tempo se já tinha feito uma promessa para eles? 10 anos. Com certeza, não é? Ficaram ambos muito pensativos. Mas como Abraão era um homem justo e também ele tinha ouvido a promessa, ficou quieto, esperou, confiou. Mas Sara não. Sara, após ver a sua menstruação, logo tomou uma decisão. Eu tenho aqui minha serva egípcia, com certeza também era uma mulher bonita, não é? Porque foram ao Egito e lá, por causa da beleza, da formosura de Sara, ao rei do Egito, ao faraó, tendo tomado a Sara, por ela ser bela e bonita, por causa do quê? Da meia mentira de Abraão. O medo que Abraão tinha de perder a sua mulher e o medo que ele tinha de morrer também para tomar a sua mulher. Então, Abraão 2 vezes cometeu a mesma mentira. Já tinha sofrido ali no Egito, porque ao terem tomado a sua mulher, nós não sabemos quanto tempo ficou Sara ali, ali na casa do faraó. Mas, pelo tempo que ficou, Deus teve que intervir. Deus interviu 2 vezes. Na vez que Faraó tomou Sara e na outra vez que o rei dos filisteus tomou a Sara. Tudo por causa da meia mentira ou da mentira de Abraão. Mas, falando de outro ponto de vista, quando Sara chegou ao Egito, as portas se abriram, mostrando que a beleza abre portas. E por causa disso, Abraão recebeu muitos presentes e ficou rico. Ficou rico, mesmo estando em dificuldades quando esteve, não é? Em Canaã. Só de ir, por causa de Sara, ele recebeu muitos bens. Deus teve que intervir, não é? Porque havia uma promessa para Abraão. Mesmo ele tendo falhado, Deus, não é? Teve que intervir. E interviu. E por 2 vezes interviu, por causa da falha de Abraão. Isso mostra que ninguém é perfeito. Mas, pela segunda vez, por causa dessa beleza de Sara, o rei dos filisteus a tomou. E Deus veio como um pesada. Basta ler no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo, capítulo 12, versículo 10, você pode ler a primeira história de Sara e a segunda é aqui mesmo em Gênesis 20, quando não é, foram para a terra de Gerar, da terra dos filisteus. E você vai ter uma ideia que por causa de Sara, Abraão, não é, ganhou muitos benefícios.
Mas também Abraão sofreu muito por causa dessa meio mentira. E mais tarde também o seu filho Isaac, por causa da beleza de Rebeca, também cometeu o mesmo erro. Quer dizer, a história se repetiu mais tarde, mas só que Isaac mentiu mesmo. Não teve o azar, não é, de o rei dos filisteus tomar a Rebeca, porque o rei da janela, não é, do seu castelo, do seu palácio, viu, não é, o acarinhar de Isaac em Rebeca. Então, logo viu que era a mulher dele e não a irmã dele. Nisso, o que nós aprendemos? Nós temos que ter cuidado com as meias mentiras, que isso nos pode trazer grandes problemas. E trouxe grandes problemas para Abraão. E mais tarde, não é? Quando a egípcia teve a criança, e mesmo antes de ter a criança, a Sara também pagou um preço alto pela sua decisão, pelo seu erro, porque ele convenceu Abraão a se deitar com a egípcia, o que, não é, veio a trazer um filho antes do filho da promessa, que não devia acontecer. Quer dizer, mostra que muitas vezes nós alcançamos coisas que não deviam alcançar à frente de outros que são prioritários. A prioridade era que Sara tivesse a Isaac primeiro do que Ismael. Mas por causa de um erro, uma fraqueza, uma falha, uma falta de confiança em Deus, nas suas promessas, porque eles tinham as promessas, então Sara pagou um preço alto, Abraão também pagou um preço alto. Isso mostra que nós temos que ter cuidado com o quê? Com as meias mentiras. Há coisas que para o homem parecem serem boas, mas dão em quê? Em caminhos de morte, em caminhos de problemas. Foi o que aconteceu com Sara e com Abraão. Que no fim, Abraão, né, não querendo, teve que mandar a mulher embora. E Deus ficou do lado de Sara. Deus ficou do lado de Sara, porque Sara cometeu um erro, com certeza Sara se arrependeu. Porque a egípcia, não é, usou o filho contra ela. Usou de ter engravidado a gravidez contra ela. Ela sentiu-se humilhada pelo erro que ela cometeu. Mais tarde, cometeram o mesmo erro. Mais tarde, antes de ter Isaac, cometeram o mesmo erro na terra de Gerar. E se Deus não tivesse interferido, não é? O que seria? Deus tinha que interferir porque eles eram o casal da promessa. E Deus tinha feito uma promessa e a palavra de Deus não pode cair por terra. Deus é que nos protege, Deus é que nos guarda, Deus é que nos livra de todo mal se a pessoa, não é, pertence a Deus, entregou a vida a Deus. Isso é um exemplo que serve também para nós, para você que é mulher de Deus. Se é mulher de Deus, não é? Tome o exemplo, não é, bom de Sara e evite o exemplo mal de Sara por causa, não é, da ansiedade, por causa do tempo. Você tem o seu marido, você é uma mulher casada, como era Abraão e Sara. Você tem que ter cuidado como aconselha o seu marido. Se aconselhar mal o seu marido e o seu marido não rebater e achar por bem cumprir aquele pensamento, aquela conversa, e se aquilo for uma má direção, você também pagará o preço. Sara pagou o preço. Quem foi levado foi Sara. Sara, com certeza, não é, passou também suas aflições quando foi tomada pelo rei do Egito e pelo rei, né, dos filisteus. E do outro lado ficou Abraão com certeza desesperado. Por causa do quê? De uma mentira. Por quê? Eles estavam de acordo. Eles concordaram nessa mentira. Ambos concordaram nessa mentira. E Abraão, pior do que Sara, porque Abraão é que teve a experiência com Deus.
Foi Abraão que fez aliança com Deus. Foi Abraão que ouviu a Deus. Então, muito mais seria, não é, punido Abraão do que Sara. Mas Deus os livrou, ambos, de todo esse mal, porque são falhas humanas. Mas colheram as suas decisões. Pelo passar do tempo, já tinham passado 10 anos, não é? E Sara vacilou, foi um vacilo, mas isso pode acontecer com todos nós. O que eu estou a pregar aqui é o que está escrito, para que, não é, nós não venhamos, não é, por causa do tempo, cometer erros sobre erros. E por causa desse erro, levou 25 anos para Deus cumprir a sua palavra. Era preciso Deus levar 25 anos para abençoar um casal que já estava abençoado por Deus. Porque Deus já tinha determinado, não é, a bênção para eles e para todas as famílias. Era necessário esperar 25 anos para que Deus viesse na velhice deles e manifestar o seu poder. Eu não creio que Deus precisaria fazer isso, mas porque, em parte, com certeza duvidaram. Não confiaram, não perseveraram como deviam ter perseverado. Não perseveraram como devia ter perseverado. E levou o quê? 25 anos. Abraão, praticamente com 100 anos, e a Sara aos 90 anos, para poder dar à luz uma criança. 90 anos. Deus teve que usar o seu poder para fazer as coisas acontecerem por causa de um erro que cometeram no passado. E assim também acontece conosco hoje. Deus, às vezes, é obrigado a usar o seu poder para fazer algo acontecer hoje por causa dos nossos erros cometidos há 10, 5, 3, 4, 2 anos atrás. E Deus manifestou o seu poder. E todos viram. Sara riu e todas as pessoas que estavam com Sara riram também quando ela teve a criança. E quando vieram os anjos, não é? Que foi o Senhor Jesus e mais 2 anjos com ele, visitar a Abraão, quando falou que daqui a 1 ano, não é, Sara iria ter uma criança, Sara riu. Quer dizer, Sara não creu novamente. E já estava com o quê? Praticamente 90 anos. Já estava com 89 e alguns meses. Porque depois de 9 meses ia ter criança, já teria o quê? 90 anos. Pela segunda vez. Por quê? Tudo por causa do tempo. O tempo é algo que está a nosso favor. A nosso favor se nós mantermos a confiança em Deus. Mas se você perder a confiança em Deus, o tempo parece ser contra nós. E é por causa do tempo que muitos se firmam com Deus e também é por causa do tempo que muitos se perdem dentro da casa de Deus. Muita gente se perdeu e tem se perdido por causa do tempo. E as pessoas esquecem que a salvação vem pelo tempo. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Ninguém é salvo, não é? Do dia para a noite. Quando a pessoa é salva, não é? Você morrer salvo hoje, é porque você morreu. Mas e se você não morrer daqui a 20, 30 anos e o Senhor Jesus não voltar? E as promessas que Ele prometeu, que estão escritas aqui, a maioria delas não se cumprir na sua vida, e você espera uma dessas promessas e ora por essa promessa há mais de 10 anos e não aconteceu. E o que é que você quer fazer em relação a isso? Você quer desistir? É o que muita gente tem feito. Mas a desistência é a solução por algo que você quer, que é deste mundo, que você não vai levar com a sua salvação. A salvação, ela é eterna. E a alma, ela vai sozinha. Ela não carrega nada mais deste mundo. A salvação é algo que você tem que perseverar. É algo mais importante que qualquer coisa conquistada nessa vida ou qualquer coisa perdida nesta vida. Porque você pode perder tudo nesta vida.
Mas se você manter a sua vida com Deus, você não perde a sua salvação. Ela está preservada. Preservada, você preservou a sua salvação. E na perseverança do dia a dia é que nós ganhamos a nossa alma. Ninguém ganha a sua alma, não é? Do dia para a noite assim, não é? Ninguém. Você tem que perseverar para garantir a sua salvação. E isso é para todos. Não é só para as pessoas, porque aquela pessoa ela é justa, é uma pessoa santa, é uma pessoa que é mais fiel a Deus. Isso não interessa. Se essa pessoa não perseverar até o fim, ela também perderá. Grandes homens de Deus que foram no passado perderam a salvação. E muitos que não há muito tempo eram grandes homens de Deus perderam. Estão vivos, se não lutarem para tomarem de volta a salvação, também vão para o inferno. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer comigo se eu não vigiar, pode acontecer com você se você não vigiar. Mostrando que a salvação é muito mais importante que qualquer outra bênção desta vida, deste planeta. A salvação, não é que nos garante a eternidade. Agora, as coisas deste mundo, tudo passa nesse mundo. Esse céu, essa terra passará. Mas as palavras do Senhor Jesus, elas não vão passar. Elas vão continuar no reino dos céus ou mesmo numa nova terra que vai ser, não é, criada. As palavras do Senhor Jesus vão continuar. Quer dizer, elas são eternas. As minhas palavras são espírito e vida, então elas não morrem. Que são as palavras do Senhor Jesus. Então, para terminar o estudo, tenha em consciência e o cuidado com o tempo. O tempo pode ser um vilão para a sua vida, mas pode ser um aliado para a sua vida. Faça do tempo o seu aliado. Tenha confiança em Deus. Não perca a confiança por causa do tempo, não é? Como fez Sara. E nem caia em meias mentiras. Porque muitas vezes a gente vai se encontrar entre a espada e a parede. E são nesses momentos que muitos dão uma meia mentira. E toda meia mentira traz uma consequência. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Livre-se dessas consequências no futuro. Diga sempre a verdade, ainda que você perca hoje, mas você não terá consequência. Amanhã, tudo que a gente perde hoje, nesta vida, a gente pode conquistar novamente, você sabia? Um exemplo, você perdeu uma casa, você pode conquistar. Você perdeu um carro, você até pode conquistar 2. Você perdeu, por exemplo, um filho, você está a tempo ainda de dar filhos, você pode ter mais filhos. Tudo nessa vida a gente pode alcançar de novo. Mas a salvação, se você perder e você morrer sem ela, você não terá mais outra chance. Mas as coisas desta vida que a gente perde, não é? Em Cristo Jesus, nós podemos alcançar tudo de novo. Eu já tive coisas que eu perdi. Alcancei novamente, perdi. E alcançarei tudo novamente. E é assim que nós temos que viver aqui na Terra. Viver o quê? De fé em fé, confiando no Senhor Jesus. Não é confiar no Senhor Jesus só nos momentos bons. Porque os maus momentos virão. Os momentos de tribulação, momentos que nós estaremos sendo provados. Todos foram provados. Todos os profetas do passado. Todos os grandes homens de Deus. Abraão, principalmente, não é? Que é um dos grandes. Abraão é um dos grandes. Jó, também um dos grandes. Foram todos provados. E no que falharam, eles colheram tudo que eles plantaram. Com as suas falhas, todos eles. Mostrando que ninguém é perfeito. E que Deus age da mesma maneira com todos. Com todos. As pessoas têm tendência em pensar, porque outra pessoa foi abençoada, Deus responde àquela pessoa é digna, é mais digna, aquela pessoa, pronto, para Deus é mais amada do que eu. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Para Deus o que importa é a sua confiança. Aqui fala de confiança e perseverança.
Confiança na sua palavra. E pela fé que você conquista as suas coisas. Às vezes a outra pessoa, ela conquistou por causa da fé. Ela creu. Abraão creu quando Deus mandou ele sair da tenda. E quando olhou para o céu e viu o céu estrelado, quando Deus disse para ele, assim será a tua descendência, não é? Incontáveis como essas estrelas e também como a areia do mar, Abraão creu. Mas naquele momento, Abraão viu a Deus? Não. Deus é espírito. Abraão não viu a Deus, mas quando saiu da tenda, não é? Ele olhou para o céu, ele creu naquelas palavras que Deus falava. Porque anteriormente ele estava dentro da tenda e estava tendo um sonho. E no sonho é que Deus chamou Abraão. E depois Abraão acordou. E Deus continuou falando com Abraão acordado. E disse para Abraão, sai da tenda. Por quê? Porque enquanto Abraão estava dentro da tenda, a mente de Abraão, não é? Para as coisas grandiosas, Deus estava fechado. E assim, a mente de muita gente dentro da igreja está fechada. Então, Deus falou para Abraão, sai de dentro da tenda e olha para o céu. Conta as estrelas, se o podes contar. Quer dizer, Deus ensinou a Abraão como se abrir a mente para o entendimento das coisas grandes que Deus tem para dar. Deus tem coisas grandes. Deus não tem coisas pequenas para aqueles que creem nele. E nós vimos que tudo que Deus fez, tanto para Abraão, para Isaac, naturalmente, por onde Abraão ia, Abraão ficava mais rico. Mais rico, e Abraão nunca vimos que Abraão pediu riquezas. Ficava mais rico, mesmo nos seus momentos que ele mentiu. Por causa de Sara, Abraão recebeu bens e riquezas, com certeza prata ou ouro, porque mais à frente diz que Abraão saiu da terra do Egito riquíssimo. E também Deus enriqueceu também a Isaac, também está lá escrito. E tem muita gente que até os dias de hoje pensa que Deus não enriquece. É necessário que Deus venha te tirar de dentro da tenda e te fazer olhar para o céu para que você creia na sua grandeza, do que Ele pode multiplicar. Aquelas estrelas, não é? Significava a multiplicação. Multiplicar tudo na sua vida, enriquecer a sua vida. Deus pode fazer esse milagre. Quando o Senhor Jesus viu, não é? Aquela multidão que dizem que era por volta de 5.000 homens, que era quando foi, não é, aquele milagre do pão e dos 2 peixinhos, a multiplicação, o Senhor Jesus sabia o que devia fazer, mas os seus discípulos não. Só tinha 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Mas o Senhor Jesus disse, traz. Abençoou e deu para os discípulos, não é? Fazerem multiplicar. Cada pedacinho que eles tiravam, parece que o pão, não é? Nunca acabava. Nunca acabava. Aquilo foi um milagre que o Senhor Jesus fez. Ele já tinha feito o milagre do vinho, transformando a água em vinho. Deus pode fazer esses milagres na nossa vida. Nós é que temos que crer. Parece que custa crer. Parece que é difícil, porque nada acontece na vida. Continuar crendo e esperando. Porque no momento certo, esse Deus se manifesta. Se com Abraão Deus teve que levar 25 anos para o abençoar, imagina se ele não pode fazer isso com você também. Mas claro que Deus não quer fazer isso. Tudo está escrito para o nosso próprio bem, para que a gente venha meditar e entender como Deus age. Como Deus age. Deus age, trabalha com o tempo. Por mais que as pessoas não pensem nisso, não é? Deus trabalha com o tempo. O tempo está sujeito a Deus, porque foi Deus que criou o tempo. E Deus está fora do tempo. Por isso é que Deus sabe o que vai acontecer no fim dos tempos, porque Ele está fora do tempo. Antes de chegar ao fim dos tempos, Deus já está além do fim dos tempos.
Hum? Antes das ondas do mar chegar à praia, Deus já está na praia. Por isso é que Deus sabe como é que vai terminar este mundo. Deus é onisciente, onipotente. Deus sabe tudo o que vai acontecer e de antemão já deu as ordens, as coordenadas a todos os anjos. O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses. Para a vida daqueles que o servem. Você sabia disso? Deus sabe o que vai acontecer amanhã consigo. Então, os anjos que têm que estar nos pontos necessários, naquele momento necessário, ele vai estar. Antes de você lá chegar, os anjos já lá estão. Porque Deus está à frente do tempo. Por isso que é muito difícil, não é? O diabo nos passar a rasteira. Porque Deus já está antes do diabo. Antes do diabo chegar, já lá estão os anjos. Porque Deus é que comanda o tempo. O tempo pertence a Deus. Ele criou o tempo. Deus não está sujeito ao tempo. O tempo está sujeito a Deus. Deus atrasou o tempo no tempo de Acás. Deus parou o tempo no tempo de Josué. Quem manda no tempo? Quem faz do tempo o que ele quer? Quem tem acelerado o tempo nos dias de hoje mais depressa que os ponteiros do relógio? É Deus. Por que Deus faz isso? Por que Deus tem acelerado o tempo? Por causa dos salvos. Porque se Ele não acelerar os tempos hoje, nós que estamos salvos hoje, podemos não estar amanhã. Mas por causa dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida no céu, então Ele teve que apressar com o tempo para que possamos ser salvos. E esse apressar do tempo é apressar a volta do Senhor Jesus. É apressar a volta do Senhor Jesus. Senão, o nosso Senhor Jesus voltaria daqui a 100 anos. Não é? Porque Deus quer salvar o máximo de almas a cada dia. Mas Ele vai ter que vir. E o resto vai ter que pagar o preço. Porque não creram. O mundo não tem crido e vai ter que crer. Não é? Pela punição de Deus. Pelo poder de Deus. Porque não creram no momento, no tempo da graça que nós vivemos hoje. Então vou ter que viver, não é? No tempo da punição, que é o tempo da grande tribulação. Por quê? Porque não ouviram, não têm ouvido a mensagem do Evangelho, nem o chamado de Cristo. Muitos têm ouvido o chamado de Cristo online, hoje em dia muito mais do que fisicamente, pelas evangelizações nas ruas, online. Muita gente, muita gente, muita gente. Por isso é que não haverá desculpa para ninguém. Não haverá desculpa para ninguém. Todos estão sendo chamados, aqueles que estão sendo chamados, a não ser aqueles que são os filhos da perdição. Aqueles que Deus sabe que não vão ser salvos e que o Senhor Jesus disse, por esses eu não rogarei ao Pai. Todos aqueles que são os filhos da perdição, esses não vale a pena chegar, nem online, nem fisicamente, a evangelização, porque nunca irão aceitar o Senhor Jesus. Que esse estudo sirva de grande lição, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.